Muito boa tarde, amigo telespectador, você que está nos recebendo em sua residência, em Campos, Macaé, Rio das Ostras. Estamos entrando no ar com mais um Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV. Como eu já disse, Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Abraçando os amigos de São João da Barra, de São Francisco, que acompanham o programa Boletim do Esporte em tempo real pela internet. Os times do Rio de Janeiro, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, edição 2015, apenas o Fluminense conseguiu vencer de virada ontem no Maracanã. Você está tendo aí as imagens do jogo, inclusive com os 2 gols da equipe tricolor, marcado o primeiro por Cícero e o segundo através de Fred, né? A equipe do Figueirense começou logo marcando no começo, no início da partida, mas o Fluminense conseguiu virar com o apoio da sua torcida, a torcida que compareceu ao Maracanã. Com isso, o tricolor se manteve, entre os primeiros colocados. O time do Fluminense é o 4º colocado, está último do G4 com 33 pontos. Bom, o Vasco da Gama, no sábado, voltou a decepcionar, voltou a se afundar mais na zona do rebaixamento, como último colocado. Eu acredito que nem aqui na história do clube de São Januário, não houve assim um precedente, não houve nada que a gente se lembre do Vasco da Gama num campeonato, em 19 jogos, marcar apenas 8 gols e sofrer 31. Tem um saldo negativo de 28 gols. Isso é fato inédito na história do tradicional, do valoroso Clube de São Januário. E o Vasco perdeu, então você vai ver o gol aí, o Vasco perdeu num erro de saída de bola para o Curitiba aos 47 minutos do segundo tempo. Portanto, já nos acréscimos. O Vasco agora é o lanterna do campeonato. O Goiás tem 19 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento. Curitiba, 18, e o Joinville, 16, e o Vasco, 13. Quer dizer, mesmo que o time do Vasco vença o seu próximo compromisso, que vai ser diante do Goiás, lá no Serra Dourada. O Goiás vem de uma vitória surpreendente sobre o São Paulo, 3-0 no Morumbi. Decepcionante para a torcida do São Paulo. Então, este é um time que está motivado e que, com certeza, vai lutar muito para conseguir mais uma vitória, ainda mais jogando em casa. Agora, o Vasco ontem, depois da partida com o Curitiba, esse jogo foi até muito interessante, porque o vice-presidente do Vasco, não foi ontem, foi sábado, o vice-presidente do Vasco, ele foi dar uma coletiva, já que o técnico, Celso Roth, foi demitido. O Jorginho, ex-lateral da seleção, ex-auxiliar de Dunga na seleção brasileira, é o novo técnico do Vasco da Gama. O vice-presidente, achei assim um tanto ou quanto arrogante, mesmo estilo assim do presidente do clube, do Eurico. Ele chegou e disse: hoje quem vai falar sou eu, quero anunciar para os senhores, isso na coletiva, quero anunciar para os senhores que o Celso Roth, na partida de hoje, não é mais o técnico do Vasco da Gama. Muito obrigado, e se retirou. Tentaram ainda fazer outras perguntas, ele repetiu o que já havia dito, O senhor Celso Roth não é mais técnico do Vasco, e se retirou. Depois especulou-se até que Oswaldo de Oliveira poderia assumir o comando do Vasco e tudo mais, mas acabou que Jorginho, que foi chamado atleta de Cristo naquela época em que vários jogadores se tornaram evangélicos e tal, jogou pelo Flamengo, jogou até pelo Vasco também e pela seleção brasileira. Vamos ver o que Jorginho vai conseguir na direção do Vasco da Gama. Vamos ver. Bom, lembrando também que o Vasco joga com o Flamengo. Esse jogo vai ser depois de amanhã. Vai ser um jogo pela Copa do Brasil, o chamado jogo de ida.
Agora, o detalhe é o seguinte, prestem bem atenção. O Vasco conseguiu apenas 3 vitórias neste Campeonato Brasileiro. E das 3, 2 foram contra Fluminense e Flamengo, respectivamente. Quer dizer, clubes também do estado do Rio de Janeiro, do qual o Vasco foi campeão esse ano. Então, Vasco e Flamengo é um clássico regional, e no clássico regional tudo pode acontecer. A única coisa que não se admite é o que aconteceu há poucos dias no Rio Grande do Sul, há 2 rodadas, quando o Grêmio fez 5-0 no Internacional. Então, nós teremos quarta-feira, depois de amanhã, Vasco e Flamengo, jogo no Maracanã, jogo de ida já pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Olha, pela Série B, Botafogo no sábado conseguiu um excelente resultado. Time alvinegro de General Severiano começou perdendo para o América Mineiro. O América Mineiro disputa com o Botafogo, as primeiras posições, é seu adversário direto, concorrente direto até o título da Série B. O América começou vencendo 1-0, esse jogo foi lá no Independência. O América começou vencendo por 1-0, mas o Botafogo conseguiu virar, uma virada bonita, um gol de empate, inclusive. Foi um golaço, vale a pena você rever, foi um golaço marcado pelo Carleto, cobrando uma falta. A velocidade da bola foi de 94 km por hora. O goleiro se jogou todo, mas a bola foi na gaveta. Belíssimo gol do Carleto para o time do Botafogo. Botafogo, com esse resultado, 2-1, a equipe alvinegra está em segundo lugar. O Vitória é o primeiro com 37, o Botafogo 36, a América tem 34 e o Bahia 33. Quer dizer, os 2 times da Boa Terra, os 2 times baianos estão entre os 4 primeiros colocados. Mas logo atrás também vem o Náutico com 32, Sampaio Corrêa 31 e Paysandu com 30. O que a gente quer ressaltar também no futebol do Brasil, e clubes, principalmente clubes do estado do Rio de Janeiro, clubes do nosso estado, na Série B, o Macaé continua em declínio. A cada jogo o Macaé decepciona. Jogando no estádio Moacirzão, o time alvianil conseguiu a proeza de perder para o Ceará, último colocado do campeonato, pelo placar de 2-1. Macaé começou vencendo, mas o time do Ceará, que não estava não sei quantos jogos sem vencer, conseguiu virar e venceu o Macaé por 2-1. Com isso, o Macaé desceu mais uma posição. É o 13º colocado no campeonato. Lamentável, a gente lamenta, agora, mesmo com a volta agora do antigo treinador, o América vem de o Macaé vem de 2 resultados negativos. Antes de nós falarmos sobre os próximos jogos, vamos falar também do futebol regional, e a gente não poderia deixar de falar sobre o Campos Atlético Associação. Primeira partida, jogo de ida, pela final, aquele jogo que vai apontar aí, o mata-mata, que vai apontar quem vai subir também para a Série B no ano que vem. Jogo disputado ontem, lá em Saquarema, estádio do Boa Vista. O Campos Atlético Associação conseguiu derrotar golear o time do Rubro por 4-0. O time de Rafael Soriano jogou um partidaço. O técnico no segundo tempo chegou a fazer algumas alterações que se faziam necessárias. Eu acredito mais para poupar os jogadores titulares, como por exemplo o Anderson Manga, os jogadores que são importantes, o próprio Miguel, que vão ser importantes no jogo do próximo domingo
aqui em Campos. Não é verdade? Os gols do Campos foram marcados por Walker aos 8 minutos, né? Tom aos 29 no primeiro tempo, 2-0 para o Campos. No segundo tempo, o Roxinho marcou o terceiro com Mateuzinho aos 22 minutos e ainda com DG aos 33 minutos. Repito, foi no estádio Lorival Gomes de Almeida, Luiz Antônio Silva Santos, o Índio. Ele foi o juiz da partida, auxiliado por Marcelo da Silva Cardoso e Renato da Silva e Silva. Nunca vi tanto Silva na minha vida. Ele tirou Miguel durante o segundo tempo, depois que já estava aí 3-0, colocou Franklin e tirou Anderson Manga, colocou DG. E ainda trocou Walker, que marcou o primeiro gol, por Maranhão. O segundo jogo, eu repito, vai ser domingo à tarde no estádio Ângelo de Carvalho e com certeza com o apoio maciço da torcida, o Campos joga pelo empate. Empatou, vai para a Série B. Se perder, não importa por que placar, vai para a disputa de pênalti. O que eu acho mais uma vez um absurdo, mais um absurdo, hein? Do responsável pelos certames da Federação de Futebol, o diretor lá da Federação, Marcelo Viana, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Antes de entrarmos no segundo bloco, eu quero mandar um abraço para os responsáveis, para o Aldo e também para o Carlos Barreto, lá que responsáveis pelo Carioca, pelo Goitacás Sub-15 e pelo Goitacás Sub-17, que fazem campanhas brilhantes no campeonato estadual das séries B e C da categoria. O Goitacás, jogando fora, no Sub-15, derrotou a equipe do Olaria por 2-1 lá na Rua Bariri, no jogo de ida. O jogo de volta vai ser sábado que vem, aqui no Ari de Oliveira e Souza, o Goitão jogando, evidentemente, pelo empate, né? E pelo Carioca e pelo estadual da Sub-17 ontem, o Goitacás venceu aqui no Arizão por 1-0 Sampaio Correia, também no jogo de ida. Só que o jogo de volta vai ser lá no estádio do Sampaio, na região dos Lagos. No programa de amanhã, nós vamos focalizar tudo sobre Copa do Brasil, etc. Agora, vamos focalizar também o esporte amador. Vamos focalizar o chamado o quarentão, o cinquentinha. Temos até imagens do jogo realizado no campo do Madureira, em Guarulhos, pelo quarentão, né? Reunindo lenda e aventureiro. Vocês vão ouvir entrevistas com os treinadores, a preleção antes do jogo, enfim, né? O aventureiro se deu ao luxo de perder um pênalti no comecinho do jogo. Tudo isso amanhã, aqui no Boletim do Esporte da Terceira Via TV. Vamos falar sobre o futsal do americano, que teve jogo lá no ginásio coberto do IFE, né? Como um dos melhores, se não o melhor ginásio de esportes de Campos. Tudo isso amanhã aqui no seu Boletim do Esporte da Terceira Via TV. E daqui a pouco, no segundo bloco, nós estaremos de volta apresentando uma matéria feita no Clube de Natação e Regata Campista, no Vovô Náutico, né? Inclusive com um garoto de 22 anos que formado aqui nas categorias do Vovô Náutico, que hoje em dia já tem medalhas de Pan-Americano, já tem várias. Vocês vão conhecer parte da vida do Clube de Natação e Regata Campista, o Vovô Náutico, com entrevista feita inclusive com o presidente Guilherme, o Guigui. Daqui a pouco é rapidinho, segura aí, pai bola.